Olá a todos. Meu nome é Rafael Matos, da Academia de Educação Radiológica Online. Eu trabalho no Departamento de Radiologia do Hospital Clementino Fraga Filho, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este mês, selecionamos algumas publicações interessantes sobre ultrassonografia. Antes de resumir os artigos desse mês, gostaria de agradecer aos editores senhores por suas contribuições ao bloco de imagem ultrassonográfico e ao convite e supervisão da tradução para o português. Este estudo teve como objetivo a identificação de um marcador não invasivo de rejeição do transplante renal. Foi um estudo retrospectivo com 107 pacientes transplantados renais com rejeição aguda diagnosticada pela análise histopatológica. As imagens ultrassonográficas foram revisadas por 3 radiologistas. Os achados de imagem registrados incluíram ecogenicidade do córtex renal, perfusão, espessamento uroepitelial e diferenciação córtico-medular. Conclusão: entre os achados de imagem registrados, apenas o espessamento uroepitelial foi significativamente associado à rejeição aguda do transplante renal. Apresentava sensibilidade de 96% e valor preditivo negativo de 98% para a rejeição. Este estudo se propôs a comparar a ultrassonografia com contraste em relação à tomografia na avaliação das lesões diagnosticadas como carcinoma hepatocelular. Foi um estudo retrospectivo com 274 pacientes com lesão hepática focal. Os pacientes em questão apresentavam uma tomografia e uma ultrassonografia com contraste que foram analisados por um único radiologista experiente. Conclusão: comparado com a tomografia convencional, o ultrassom com contraste apresentou sensibilidade de 94% e especificidade de 70% para análise do carcinoma hepatocelular. Correspondentemente, o valor preditivo positivo foi de 93% e o valor preditivo negativo foi de 72%. Portanto, o ultrassom contrastado é altamente preciso na avaliação do carcinoma hepatocelular em comparação com a tomografia. Caracterização de lesões hepáticas indeterminadas na tomografia computadorizada e na ressonância magnética com ultrassom com contraste. Qual é a evidência? O artigo tem como objetivo fornecer uma revisão na metodologia em relação à utilidade e interpretação do ultrassom com contraste na imagem hepática. O ultrassom contraste é único porque o contraste permanece puramente no meio intravascular e permite avaliação em tempo real. Há um foco na avaliação de lesões hepáticas indeterminadas na TC e na RM. Algumas áreas-chave da ultrassonografia podem ajudar a avaliação entre carcinoma hepatocelular e colonoscarcinoma intrahepático, a avaliação de trombo plaquetário versus trombo tumoral e a diferenciação de adenoma hepatocelular e hiperplasia nodular focal. Poucos artigos se dedicam a avaliar o uso de radiômica na ultrassonografia, e este estudo teve como objetivo analisar se o seu uso ajudaria na detecção de metástases linfonodais no câncer cervical inicial. Foi um estudo retrospectivo que avalia os exames ultrassonográficos realizados em um período de aproximadamente 4 anos e meio. Radiologistas experientes identificaram as regiões de interesse nas imagens de ultrassom que foram analisadas usando o software LifeX. Características estruturais foram extraídas com a utilização de grupos de treinamento e validação. A precisão dos modelos foi determinada usando curvas ROC. Conclusão: a ultrassonografia pré-operatória, utilizando modelos radiômicos, é potencialmente capaz de prever metástases linfonodais no câncer do colo do útero. Também pode ser útil para orientar a abordagem cirúrgica, se validada. Este artigo tem como objetivo determinar se a adição de contraste no estudo ultrassonográfico auxilia de alguma maneira a diferenciação dos subtipos de adenoma hepatocelular. Dados coletados retrospectivamente de 33 pacientes com 44 adenomas hepatocelulares comprovados, 29 do subtipo inflamatório, 15 do subtipo HNF1-alfa. O estudo compara características dos dois subtipos de adenoma no modo B das ultrassonografias e das ultrassonografias contrastadas. Conclusão: no modo B da ultrassonografia, a maioria dos adenomas inflamatórios eram hipoecogênicos ou isoecogênicos, significativamente diferente dos adenomas HNF1-alfa, que eram principalmente hiperecogênicos. Lesões homogêneas e hiperecóicas foram 100% específicas para o subtipo HNF1-alfa, na ausência de esteatose hepática. Com ultrassom com contraste, o hiperrealce arterial foi comum em ambos os grupos e a lavagem não foi estatisticamente significativa. Todos eram homogêneos nas fases portal e tardia, portanto, quando se suspeita ou se conhece um adenoma hepatocelular, os recursos do modo B podem ser úteis para diferenciar esses dois subtipos. A ultrassonografia com contraste oferece pouco benefício adicional a este quesito. Atualização da Sociedade de Radiologistas em Ultrassonografia na Declaração de Consenso sobre Elastografia Hepática. A quantidade de dados sobre elastografia de ondas de aceleramento do fígado aumentou significativamente desde que a Sociedade de Radiologistas em Ultrassonografia publicou a Declaração do Consenso em 2015. Além disso, novas tecnologias foram disponibilizadas e foram incorporadas, o que diminui a variabilidade das medições entre sistemas. Portanto, o objetivo desta atualização é abordar essas alterações como a detecção aprimorada de doença hepática crônica avançada
compensado. Eles também enfatizam que a hepatite viral, os valores basais devem ser obtidos após a erradicação ou a supressão adequada do vírus. Além disso, para todos os pacientes, a alteração da rigidez do fígado ao longo do tempo deve ser usada em oposição a valores absolutos. Este estudo avaliou a diferença na rigidez renal medida pela elastografia em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 com e sem nefropatia diabética. O estudo prospectivo, com 124 pacientes no total, separados em 3 grupos: saudáveis, diabetes tipo 2 sem doença renal, diabetes tipo 2 com doença renal. Foram feitas medidas de tamanho renal, espessura, índice resistivo arterial interlobar e rigidez. A rigidez foi medida pelo método de Young com a elastografia, onde valores médios, mínimos e máximos foram registrados. Conclusão: a rigidez média pela elastografia em pacientes saudáveis foi significativamente menor do que em pacientes com diabetes tipo 2, mas sem doença renal, e no grupo com doença renal diabética. A rigidez média em pacientes diabéticos sem doença renal crônica, estágio 1 e 2, foi menor do que em pacientes com doença renal crônica, estágio 5. No grupo de doença renal diabética, houve uma correlação positiva entre os níveis de rigidez e a creatinina, bem como a correlação negativa com a taxa de filtração glomerular. Portanto, a elastografia pode ser um método eficaz e não invasivo para detectar doença renal diabética e é superior ao ultrassom convencional. Também pode ser benéfico para o monitoramento de danos renais em pacientes com diabetes tipo 2. Ultrassom do pênis / disfunção erétil. Este artigo de revisão analisa o espectro de disfunção erétil, principalmente como se relaciona a imagem, a anatomia, as indicações para a ultrassonografia e as técnicas de varredura são discutidas em detalhes. Vários processos da doença são detalhados, incluindo vários subtipos de priapismo, doença de Peyronie e disfunção erétil pós-traumática, bem como seus achados de imagem em ultrassonografia. Também é dada atenção ao papel que a elastografia pode desempenhar no diagnóstico e nas publicações recentes sobre o assunto. O estudo tem como objetivo comparar a sensibilidade da ultrassonografia em relação à radiografia no diagnóstico de pneumonia na população geriátrica. Foi um estudo prospectivo com 191 idosos hospitalizados por pneumonia. Foram obtidas radiografias torácicas e ultrassonografias pulmonares poucas horas após a internação hospitalar. A ultrassonografia foi realizada por um clínico experiente e os achados indicativos de pneumonia incluíam consolidação subpleural, padrão de linha B e ou pulmão branco focal. Apenas 65 pacientes tiveram os achados de pneumonia na radiografia torácica, enquanto 114 tiveram pneumonia pelos achados da ultrassonografia. Isso resultou em uma sensibilidade e especificidade de 99% da ultrassonografia pulmonar, com a radiografia torácica apenas de 57% e 100%, respectivamente. Este estudo tem como objetivo avaliar o desempenho da elastografia na avaliação de endolique e como ele se compara com a angiotomografia e o ultrassom. Foi um estudo prospectivo com 28 pacientes que tiveram reparo endovascular prévio para aneurisma de aorta abdominal e uma angiotomografia pré-procedimento. Após o tratamento endovascular, os pacientes foram acompanhados com elastografia, angiotomografia e ultrassom com Doppler colorido. Um acompanhamento de 3 anos foi obtido para garantir que o endolique ou outras complicações não fossem perdidas. Conclusão: a elastografia demonstrou especificidade de 100% e sensibilidade de 67% no diagnóstico de endolique. A sensibilidade do Doppler colorido isolado foi estimada em 43%. Os trombos do saco aneurismático também puderam ser diferenciados do endolique. Portanto, a elastografia pronta de cisalhamento mostra a promessa de detectar vazamento interno após tratamento endovascular de aneurismas, especialmente se combinado com outras características ultrassonográficas. Já esse estudo tem como objetivo avaliar por elastografia como a rigidez músculo-esquelética muda com o envelhecimento. Foi um estudo prospectivo com 57 voluntários saudáveis com idades entre 18 e 64 anos, média de 41. Foi avaliada a rigidez da cabeça medial do músculo gastrocnêmio, com elastografia nos estados relaxado e contraído. A espessura muscular também foi medida e uma taxa de aumento da rigidez foi calculada. Eles foram separados em 3 faixas etárias para análise. Conclusão: os valores de rigidez nos estados relaxado e contraído correlacionaram-se inversamente com a idade. Também houve diferenças significativas nos valores de espessura e rigidez entre as faixas etárias. O valor médio da taxa de aumento da rigidez não foi significativamente diferente entre as faixas etárias. Muito obrigado por nos acompanhar. Para mais detalhes, acesse o nosso blog, onde poderá encontrar informações sobre as publicações originais. Sinta-se à vontade para compartilhar conosco as suas dúvidas e perguntas sobre ultrassonografia. Nos vemos no próximo mês.